casa da vovó porque eles imaginavam que lá é que era bom, os agentes dizem isso, né? Eles não chamam só de casa da vovó, eles têm uma coisa engraçada no se relacionar com o DOI, né? Não são todos que chamam o DOI de DOI, né? Eles usam outros nomes como se fosse algo impronunciável, né? Algo inominável, o DOI, né? Então o DOI, em algum momento no relato deles, é a casa da vovó, porque lá era que era bom, né? Lá que era bom trabalhar, mas também era o açougue. Alguns chamam de açougue. É o que eu acho até muito próprio, né, para aquilo que eles faziam lá dentro, né? Primeiro, o oficial do DOI pensava que ele combatia uma guerra. Segundo, ele pensava que em uma guerra, inimigos, você mata esses inimigos, né? É uma consequência clara da guerra. Terceiro, que a tortura era uma arma para se conseguir informação, que era a munição dessa guerra. Quarto, que essa guerra devia ser combatida em sigilo, né? Era preciso cobrir de sigilo as operações feitas pelo DOI. E quinto, que você tinha de fato uma estratégia militar que era neutralizar o inimigo, que era executada através de táticas policiais, quais sejam fichário, uso da tortura, você seguir as pessoas, você usar infiltração, dedos duros, etc. Isso se constrói em 1969, vamos dizer, a data é 1969, quando é aberta a UBAN, no meio do ano de 1969, se não me engano em 27 de junho de 1969. Quais são os antecedentes? No começo do ano, no começo de 1969, quando Lamarca pretendia desertar do 4º Regimento de Infantaria e levar com ele alguns praças com quantidade de armas retiradas do quartel, né? Eles pretendiam fazer uma grande ação no dia, se não me engano, dia 25 de janeiro de 1969, que era bombardear o quartel do 2º Exército mais o Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. Era uma ação conjunta da VPR, seria uma ação conjunta da VPR com a Ação Libertadora Nacional, ALN, do Marighella. Dias antes, por um descuido, um caminhão que estava sendo preparado, estava sendo pintado para essa ação, né, por outros integrantes da VPR, é localizado pela polícia em Taboão da Serra. E o Exército é informado disso, porque os militantes da VPR estavam pintando um caminhão com as cores do Exército. O Exército, então, por meio de 2 oficiais, um deles de Inocêncio Fabrício Beltrão, né, major, faz então uma primeira ação conjunta, ainda completamente, quase semiclandestina, com o apoio da polícia até Taboão da Serra. E passa então a levar esses presos da VPR para lá, para a sede da Polícia do Exército, onde eles são torturados. É o primeiro caso documentado de tortura de integrantes de grupos da esquerda armada dentro de um quartel do Exército aqui em São Paulo, para obter informações sobre o que eles queriam fazer com aquele caminhão. Nesse meio tempo, as coisas se precipitam, o Lamarca sai do quartel, leva uns fuzis, armas, etc., com mais 3 praças, né? Um sargento, um cabo, um soldado, né? Adere à guerrilha, né? E em função disso, o Exército percebe que talvez tivesse sido possível impedir essa fuga do Lamarca se ele tivesse um órgão centralizado. Por quê? Porque ele começou a entender da seguinte forma: a informação que chega para o DOPS, a informação que chega para o Exército, a informação que chega para a Aeronáutica, a informação que chega para a Polícia Militar, e essas informações, um órgão não conversa com o outro. E pelo fato deles não terem um órgão centralizado, que centralizasse todas essas informações, que pudesse analisá-las e tirar, vamos dizer assim, as conclusões que aquelas informações conjuntas poderiam trazer, as conclusões corretas, né? Isso dava uma vantagem às ações da guerrilha urbana. O Ustra leva uma forma de organização, ele tenta transformar, vamos dizer assim, aquele órgão que funcionava muito próximo com uma delegacia de polícia, tenta transformar aquilo num órgão de inteligência. E aí, então, ele tenta estabelecer regras, ele tenta burocratizar o serviço, né? Dizer quem pode ser torturado, quem não pode, quem deve. Ou seja, começa a se criar dentro do DOI uma cultura, né? Uma espécie de critério, como dizem os agentes, né? É um critério para se torturar, um critério para se matar, etc. E esse critério, vamos dizer assim, entre aspas, dizia que, por exemplo, que quem tivesse feito curso de guerrilha em Cuba, quem tivesse sido banido do país e tivesse retornado para o país,
Normalmente as pessoas envolvidas em crimes de sangue, principalmente quando o crime de sangue a vítima era algum policial ou algum militar. E depois, numa fase posterior, quem era dirigente ou era perigoso demais por papel de dirigente que exercia na organização, essas pessoas, quando eram presas para serem mortas. Outro critério era o seguinte: a tortura, segundo eles, não era algo indiscriminado, não bastava você entrar lá e já ser torturado. Em certa medida, do que eles chamam de tortura, vamos deixar claro aqui, eles circunscrevem a tortura somente aos castigos físicos, ao espancamento, ao choque elétrico, à cadeira do dragão, a ação física sobre o corpo do preso. Eles não consideram, por exemplo, a questão psicológica uma tortura. Isso aí não passa pela cabeça deles, que levar alguém para um lugar e mesmo que você não encoste a mão nessa pessoa, mesmo que você não coloque ela num pau de arara, etc., mas que a pessoa fique ouvindo gritos de outras pessoas que estão sendo torturadas, que isso seria uma forma de tortura. Para a cabeça deles isso não é tortura, né? Ninguém relata isso como tortura. É evidente que é, né? Então eles dizem que a tortura física, né, eles diziam que era reservada, segundo eles, para aquelas pessoas que eles tinham certeza do seu envolvimento. Não é bem assim. Existem diversos relatos de pessoas que até mesmo por engano foram torturadas. Pessoas que eram levadas para o DOI para prestar um depoimento como testemunha e que por engano foram levados para a sala de tortura e apanharam. Existem relatos desse tipo. Existem relatos de pessoas que eles confundiram a placa do carro da pessoa e, em função disso, prenderam a pessoa errada e torturaram aquelas pessoas. Então, assim, embora eles gostem, os militares gostem de nos seus relatos, dizerem que aquilo tudo era muito bem organizado, que você tinha critérios, etc., esses critérios não eram bem assim. De fato, não é possível, eu diria para você, não sei em que medida os militares como classe, como conjunto, estiveram comprometidos com a tortura. Acho difícil, do ponto de vista histórico, a gente conseguir estabelecer de uma forma muito objetiva o grau de comprometimento de toda uma instituição. Seria mais ou menos como a gente dizer que todo o exército alemão ou toda a nação alemã estivesse comprometida com as práticas criminosas do regime nazista. É muito difícil você sustentar isso.